Bem-vindo, pastor Lenay. Que alegria ter o senhor aqui mais uma vez. É um prazer imenso poder atender a honroso convite desta entidade séria e abençoada. Eu quero, inclusive, parabenizar vocês pelo projeto que está tão em evidência no Brasil inteiro. Eu viajo o Brasil inteiro e sempre estou me encontrando com alunos da Academia de Pregadores. E eles querem sempre saber alguma coisa a mais. E aquilo que é possível dizer, eu digo, porque eu tenho um carinho, um respeito muito grande por vocês. E eu estou certo de que essa nova turma, a 5ª turma de bacharel em teologia, sem dúvida será abençoada com este novo curso que se inicia a partir de então. Que bênção. Pastor Lenay, eu lembro que um tempo atrás nós tivemos uma conversa muito agradável e na época o senhor me disse que estava com 51 anos de ministério. Quantos anos são agora, pastor Lenay? 57 anos. 57. Eu comecei de fato em janeiro de 1966. Uma longa jornada, sempre pregando a palavra. Sempre. Eu sempre tive uma vida muito ativa. Até por causa também do meu modo de ser, meu temperamento hiperativo. Eu nunca consegui ficar quieto em tempo nenhum. E sempre busquei oportunidades e Deus me deu essas oportunidades no Brasil inteiro e no exterior. Eu louvo a Deus por hoje ser uma bênção para o Brasil em termos de teologia. Pastor Lenay, deixa eu lhe perguntar, o senhor sempre foi criado num lar evangélico? O seu pai, nós sabemos que era pastor, era um dos pioneiros da obra de Deus. Como foi a sua infância, a sua jornada no início? Eu me sinto honrado em fazer parte, de fato, aqui no estado de Santa Catarina, da 2ª ou 3ª geração de obreiros, porque meu pai fez parte das 2 primeiras gerações. Meu pai foi um homem que esteve estudando e se preparando aos pés do grande mestre Orlando Boyer, quando morou na cidade de Orleans, em 40, 41, por aí assim. E também posteriormente, meu pai veio aqui para a cidade de Florianópolis. E meu pai morou ainda solteiro na casa de J.P. Colenda. J.P. Colenda tinha uma visão especial para com meu pai, porque via nele qualidades de pregador. Então, achou que ele precisava mais do que ter a cabeça boa, com uma boa teologia aos pés de Orlando Boyer, mas aprender a pregar, ninguém melhor para ensinar do que J.P. Colenda. E meu pai, João Colenda Lemos, e alguns outros pastores pioneiros aqui de Santa Catarina foram privilegiados naquela época em trabalhar com ele. Por isso que meu ministério começou assim. Na verdade, eu sou um catarinense, me sinto muito honrado de ser um catarinense, mas a minha vida quase toda foi fora de Santa Catarina, porque o meu ministério não foi um ministério que ficou restrito a uma região, apenas ao Rio de Janeiro. Os meus primeiros 10 anos, de fato, eu estive como membro fundador da Cruzada Boas Novas, a Good News Crusade, que o pastor Bernardo Johnson representava da missão de Springfield, aqui no Brasil. E as primeiras grandes cruzadas evangelísticas. Foram 10 anos de lições, de experiência, de conhecimento muito grande que eu adquiri fazendo cruzadas. O meu ministério foi assim muito diversificado. Por quê? Eu comecei pregando em cruzadas, eu era o cantor oficial do pastor Bernardo Johnson nas cruzadas que ele pregava, quando eu podia cantar. Parei de cantar quando a minha voz já não me obedecia mais.
e eu sabia que o meu ministério era essencialmente o de pregador e de ensinador. Hoje, nesses últimos 30 anos para cá, o Espírito de Deus me levou a me dedicar inteiramente ao ensino. E hoje eu tenho uma vida dedicada ao ensino, e esse trabalho meu no Brasil me deu o privilégio de ser convidado pela Convenção Geral, pelo presidente da Convenção Geral, pastor José Wellington da Costa Júnior, para, de fato, assumir o cargo de consultor teológico e doutrinário da Convenção Geral e da CPAD. E é isso que eu estou fazendo hoje para a glória do Senhor. Que bênção. Pastor, quando que despertou no senhor o desejo assim por pregar e por estudar? Começou em que época? Na verdade, quando eu era ainda menino. Eu era menino. E como menino eu já queria aprender a ler. Tanto que quando eu tinha os meus 5, 6 anos de idade, meu pai começou a me ensinar as primeiras letras usando uma lousa com giz para me ensinar as primeiras letras, aprender a ler. Eu já comecei a aprender a ler ali antes de ir para a escola, porque tanto era o meu desejo de ter uma Bíblia debaixo do braço. E como menino, eu gostava, como menino, de encontrar as pessoas, visitar casas e pregar do meu modo de criança, mas eu gostava de pregar. Então, a minha vida começou na minha infância, até porque quando meus pais se casaram, eles propuseram em seus corações: nós queremos um filho e queremos que esse filho seja dedicado para a obra do Senhor. Eu fui consagrado ao Senhor ainda no ventre da minha mãe. Claro, tem no meio dessa história toda, esse percurso da minha vida, quando eu chego à minha adolescência, que eu encaro a realidade do ministério pastoral, eu tive vontade de desistir da ideia de ser pastor. Nunca me afastei da igreja, nunca me desviei, nunca desanimei, mas eu achei que eu poderia fazer outras coisas na igreja e não ser pastor. E dos meus 13 até os meus 17 anos de idade, eu fiz de tudo para não ser influenciado para algum dia ser um pastor. Eu, quando ouvia um pregador pregar, e naquele tempo se pregava muito sobre missões, eu colocava o dedo nos ouvidos, começava a chorar, ou saía de dentro do culto e que eu não queria ouvir falar sobre chamada de Deus, porque eu era um chamado. Mas Deus é especialista nos repentes. Eu gosto dessa expressão. De repente Deus operou assim. De repente Deus fez assim. Foi o que Ele fez comigo. Ele me pegou no repente, inesperadamente, num grande culto de festa da Assembleia de Deus em Blumenau, no mês de setembro de 1963. Nesse dia Deus me pegou forte e me segurou, porque eu não tinha mais como fugir. Pastor J.P. Colenda, é importante dizer isto, ele tinha chegado da Alemanha, onde ele tinha passado alguns anos para formar um instituto bíblico ainda nos escombros da Alemanha nazista destruída. E lá ele foi para lá para levantar uma escola teológica e preparar obreiros. E quando ele veio em 1963, isso foi em 1945, quando ele veio em 1963 ao Brasil, ele traz um dos seus alunos, que era pastor de uma grande igreja na Alemanha, que foi preparado por ele no meio daqueles escombros de toda aquela Alemanha nazista destruída da época. Muito bem. Foi ali que esse pregador, esse pastor, que não conhecia uma palavra sequer em português, ele não sabia nada, mas o coral jovem da nossa igreja em Blumenau havia cantado, eu era o maestro, com orquestra, e a glória de Deus desceu sobre a igreja, de tal modo, um quebrantamento espiritual na igreja, em função que
Quando terminou, que eu terminei de fazer o meu trabalho como maestro do coral e da orquestra, intimamente eu disse: para que ser pastor? Eu posso ser um bom maestro apenas. Aí fui me assentar. Quando anunciaram o pregador veio à frente. E não conseguia dizer uma palavra em português. Nenhuma palavra. Falando em línguas o tempo todo. De repente, ele fala em português. Só que ele não sabia o que estava falando. As palavras foram poucas, mas o suficiente para que eu e toda a igreja de Blumenau naquela época pudesse ouvir. E a palavra é essa: Elienai, Elienai, Elienai. 3 vezes chamou pelo meu nome. Eu te chamo pelo nome. Só isso. Em português. Em português. Aí ele parou de falar. Aí o pastor J.P. Colenda pediu para ele esperar um pouquinho e disse: quem é Elienai? E alguém disse para o pastor Antônio Lemos, de saudosa memória, disse: é o Osmar. É o Osmar Cabral. Aí do Osmar. É o Osmar que morou na sua casa. O Osmar. Meu pai, quando estava na casa dele, ainda não era casado. Ele chamou: vem cá, rapaz. Eu subi o púlpito tremendo, apavorado, e as mãos daquele velho homem de Deus pousaram sobre meus ombros, sobre minha cabeça. Eu caí de joelhos, e naquele dia eu tomei uma nova decisão de vida que prevalece até o dia de hoje. Nunca mais eu disse não para o Senhor. Desculpem esse testemunho assim, até demorado, mas era impossível dizer tudo isto sem contar os detalhes de como Deus. Então eu sou um homem que acredito piamente no batismo com o Espírito Santo, com a evidência do falar em línguas, e creio que o Senhor ainda é aquele que fala profeticamente através de línguas também. Glória a Deus, glória a Deus. Nós cremos assim também. E o senhor, depois disso, então, foi para o Instituto estudar. Isso era uma novidade para a época? Fui, totalmente. Eu fui contra a vontade de vários pastores. Disseram para o meu pai: você vai estragar o teu menino, está mandando para a fábrica de pastores. Fábrica de pastores? Era chamado fábrica de pastores, que lá vai estragar, cheio de filosofia, cheio de não sei o quê. E eu fui apoiado por meu pai, mas acima de tudo com a força de J.P. Colenda. Foi ele quem disse: você não pode pagar, então eu pago meia bolsa para você. Uhum. E com a outra meia bolsa você vai trabalhar como secretário da escola. Trabalhava para pagar o estudo. Exatamente. Então eu passei os 2 anos que equivaliam a um bacharel de 4 hoje. Era internato? Era um internato, e a gente estudava muito. E não haviam os recursos hoje de informática que nós temos, a facilidade. Muitas apostilas eram feitas a álcool. Eu datilografava as apostilas dos professores. Poucos livros tínhamos em mãos, mas o suficiente para formar a base da minha vida teológica, daquilo que eu creio. Claro que eu não parei no tempo. Os anos se passaram, eu nunca parei de estudar. Eu procurei aprimorar meus conhecimentos em linguística bíblica, em teologia pastoral, em psicologia, sociologia e outras matérias mais importantes para a vida pastoral. Minha visão foi sempre essa: o que é que eu posso fazer para melhorar a qualidade do meu ministério pastoral? É por isso que hoje eu tenho prazer em partilhar uma experiência como essa, não para exibir qualquer conteúdo, conhecimento, mas para estimular os jovens obreiros a que estudem, a que paguem o preço, a que tenham amor àquilo que fazem. Se não houver paixão pelo ministério, é melhor desistir e fazer qualquer outra coisa na vida. É preciso ter paixão para chegar a ser um pastor, a ser um evangelista, a ser um missionário, a ser um pregador da palavra de Deus. Hoje, pastor, a gente vê algumas objeções com o estudo ainda. O senhor falou que lá naquela época havia objeção com o instituto que o senhor foi estudar. Hoje,
as pessoas têm muito acesso, mas ainda assim elas têm muitas objeções. Alguns chegam a comentar, eu vejo na internet, de que apenas orar e ler a Bíblia é suficiente, que o Espírito Santo capacita. Qual é a sua opinião acerca deste tema, que eu acho até polêmico em certos aspectos? E é polêmico mesmo, mas assim, ao mesmo tempo, para mim é muito claro. É natural que as primeiras gerações dos nossos pastores, havia no coração deles uma preocupação com a intelectualidade. Porque o que se passava era que a intelectualidade poderia esfriar a fé. Isso. Ou trazer novidades estranhas à teologia pentecostal. Então a nossa teologia pentecostal naquele tempo era muito simples, era muito objetiva, mas era uma teologia cheia de defeitos também. Que hoje nós podemos ver esses defeitos, mas que não fazia mal para ninguém. Não fazia mal, porque foi com essas gerações primeiras que nós fomos formados e aprendemos a pregar, aprendemos a evangelizar, e foi com essa geração que nós fizemos a Assembleia de Deus ser a potência que ela é. Naturalmente, naquele tempo, não haviam pessoas de maior atividade acadêmica ou pessoas formadas e tal. Mas os filhos dessa geração foram para as faculdades. Eles aprenderam a pensar, eles aprenderam a raciocinar, eles aprenderam a saber escolher o que querem. Então me desculpem os que defendem essa ideia ainda de que a intelectualidade teológica é ruim para a vida da igreja, porque eles esquecem que nós podemos ser intelectuais bíblicos sem perder o ardor do Pentecostes em nossas almas. Eu nunca deixei de falar em línguas, eu nunca deixei de acreditar nos dons, eu nunca deixei de pregar, de ensinar sobre os dons. Se alguém faz isto, é porque estudou em escola errada. Se alguém quer manter a nossa teologia pentecostal, estude em cursos pentecostais. Com isso, eu não deprecio as escolas das evangélicas que existem, mas é natural que um batista vai preparar os seus alunos para ser um pastor batista, o presbiteriano da mesma forma, o wesleyano da mesma forma. E por que um assembleiano não pode dar ênfase e fortalecer as bases, os fundamentos da sua teologia para a nossa geração? Então, eu sou a favor de que haja esse estímulo, e mais do que esse estímulo de que estudar teologia, mais do que isso, que eles não percam esse vínculo da ação do Espírito Santo, da vida do Espírito na sua alma. É isso que não pode acontecer. Ainda falta para muita gente compreender a importância desse trabalho. Por isso, acho que devemos estimular os nossos jovens, estimular aqueles irmãos e irmãs que querem se aprimorar para ensinar a palavra de Deus, para pregar a palavra de Deus, para pregar de uma forma em que quem vai ouvi-los tenha a alegria e o prazer de querer voltar para ouvir a mesma pessoa. Agora, é claro, se culto após culto, um pregador não tem nada para dizer e só explora o emocionalismo do povo, é natural que quem sabe pensar e aprendeu a pensar vai querer ir para outra igreja, o que é lamentável. Mas é melhor ir para outra igreja do que ir para o mundo. Então, nós primamos em que a chama pentecostal deve ser mantida acesa no coração. E essa ligação, essa conexão entre racionalidade e espiritualidade precisa estar sempre num ponto de equilíbrio capaz de fazer com que a nossa fé
seja sempre motivada, ela sempre proporcione razões para se acreditar naquilo que se está ouvindo e naquilo que se está falando. E tem que ser um processo, eu diria assim, de alegria, né? Estudar, estar em contato com a palavra. Sem dúvida, sem dúvida. Quem estuda, ele não deve fazer apenas por vaidade pessoal, por presunção, pela vontade de ser. Eu tenho alguns trabalhos palestras que eu dou para pregadores jovens, e um deles eu falo sobre o carisma do púlpito, o chamativo do púlpito de uma igreja. Por que um púlpito é tão atrativo? Por que as pessoas querem estar atrás de um púlpito? Porque no púlpito a pessoa se revela, a pessoa demonstra o que tem, o que quer. Mas, no caso cristão, bíblico, o púlpito, na verdade, é apenas um lugar para se revelar, trazer a palavra de Deus como servo do Senhor. Eu não posso esquecer nunca de que eu sou apenas um servo. Eu não posso dizer isso hipocritamente. Um servo não faz o que quer, não diz o que quer. Um servo diz aquilo que ele recebeu do Senhor. Meu Deus, a Bíblia é tão rica. Por que um pregador tem que estar inventando novidades extra-bíblicas para poder atrair a atenção das pessoas? Creia no poder da palavra. É isso que eu acho fundamental. Eu gosto muito da palavra, que o Evangelho é poder de Deus. Se o Evangelho é poder, por que eu tenho que me preocupar em inventar história, virar cambalhota, fazer careta, cair no púlpito, inventar um monte de coisa para poder convencer as pessoas de que eu estou recebendo alguma coisa de Deus? Não, Deus não brinca com a gente. Deus respeita a nossa personalidade. E pregador tem que ter personalidade firme. Ele tem que ter controle sobre as suas emoções. Ele não é proibido de se emocionar. Eu sou um pregador que me emociono. Eu não gosto de estar falando línguas no púlpito enquanto estou pregando. Mas de vez em quando eu falo. E não há pecado nenhum. É uma demonstração de que o seu espírito está confirmando aquilo que você está falando. Mas tem que haver equilíbrio. É isso que eu penso. Que bênção, que lindo ouvi-lo. E o senhor hoje, como um comentarista, um dos mais antigos da Escola Bíblica Dominical, como é esse desafio quando chega um assunto novo, quando o senhor é convidado para fazer uma lição nova, que eu imagino que deve ser um trabalho bastante árduo? Conta para a gente que não conhece os bastidores depois que recebe apenas a lição pronta lá na sua igreja. É aquilo que o irmão falou logo no início. É um desafio. Pelo menos para mim é um desafio. Eu não vejo como coisa fácil de ser resolvida. Eu pago um preço. Eu suo frio. Eu passo horas e horas procurando achar o fio da meada para desenvolver um assunto. A última revista que eu escrevi, foi a recente. Pela graça de Deus, teve uma repercussão enorme no Brasil inteiro. Enorme. Porque eu trouxe um assunto que veio de encontro a uma necessidade de algo que não se falava. Nós temos várias revistas muito bem comentadas por mestres sobre família, sobre isso. Esse era um assunto sobre família. Mas sempre falar de família, do que Deus, como Deus criou, o que acontece, e algumas dificuldades que os casais enfrentam no casamento, criação de filhos, segundo o modelo de Deus, etc. Não é tão difícil. Mas os assuntos que eu tive foram desafiantes, porque eu falei de problemas íntimos das famílias, os problemas internos da família. E eu fugi das meras opiniões particulares. Eu procurei desenvolver o assunto baseado na experiência de famílias da Bíblia. Então, para cada lição das 13 lições, uma família foi apontada como tal. Por exemplo, muita gente deve ter se assustado quando eu tratei sobre a família de Davi,
e falei mal de Davi. Falei mal de Davi e não me arrependo. Davi, nós só falamos bem dele. Contamos das suas proezas, das suas grandes vitórias, das suas grandes conquistas. E nós temos mensagens sobre isso. É ótimo falar das coisas bonitas. Mas Davi foi um péssimo pai. Foi um péssimo marido. Foi um homem glamuroso. Foi um homem que tinha uma sede sexual além da medida, baseado na legalidade da época em que os reis podiam ter mais de uma esposa. Assim. Ele teve umas 5, 6, não sei quantas concubinas, mais de 20 e tantos filhos, e, na verdade, ele não foi um pai que se preocupou com seus filhos. Quando ele enfrentou o problema do filho mais velho, Amon, e da outra filha, Tamar, de mães diferentes, ele foi fraco. Ele ouviu, ficou triste, mas não tomou a decisão que um pai precisava tomar. E nós tratamos disso para orientar os pais modernos a saberem como eles devem lidar com essa questão do incesto, que foi o caso de Amon e Tamar, um incesto violento, terrível. Nem vou entrar nessa questão agora, mas quem quiser entender aquela lição deverá ter o livro que eu escrevi. Porque no livro eu ampliei o assunto e expliquei mais detidamente os problemas que Davi teve. Mas não foi só Davi. Abraão e Sara tiveram. É um sequenciamento de problemas que foram acontecendo com as várias famílias. Jacó teve, Isaac e Rebeca tiveram. E outras coisas mais. Então, eu fiquei assim, muito tocado, ali em Curitiba, que uma das lições que eu tratei sobre quando os pais precisam sepultar seus filhos. É um tema fora da normalidade de um tema bonito, né, atraente. E esse tema caiu bem no dia em que uma irmã tinha passado uma experiência tremenda com um filho que ela perdeu, um jovem que ela perdeu. E foi nesta lição que o Senhor a consolou, porque na lição nós procuramos mostrar como é que os pais devem agir, um pai cristão. E outras coisas mais, né? São experiências. Então, como comentador hoje eu sou o mais antigo comentador de revista. Antes de mim tinha o pastor Antônio Gilberto. Depois fiquei eu, daí vem o pastor Elinaldo Renovato e alguns mais. Mas a gente procura, nesse trabalho, assim, com muita seriedade. Eu pelo menos, eu fico me imaginando aluno. Quando eu escrevo uma revista, eu não escrevo uma revista com caráter acadêmico, porque o povo rejeita. Escrevo a revista com simplicidade de linguagem e profundidade bíblica. É isso que o nosso povo quer. Ele quer entender o que está sendo falado. E o resultado sempre é produtivo, né? Quanto tempo o senhor leva para escrever uma revista, comentar lá? Depende da circunstância. Por que circunstância? Porque o ideal é que você tenha pelo menos 6 meses para preparar uma boa revista de escola dominical. Mas a última, eu tive 1 mês para escrever a revista. Porque foi um caso especial. Que o irmão Ronaldo e as pessoas da casa, eles sentiram. Quando chegou no mês de novembro, eles me falaram e disseram: pastor, só não vai dar para o senhor escrever o livro. Não vai dar tempo. Por causa do tempo que tem com as gráficas e tal. Eu descobri uma coisa também. Todas as vezes em que eu sou forçado a uma situação como esta, Deus sempre supera tudo. Até a minha inspiração parece superar a falta da busca de mais elementos de pesquisa e tal para preencher um assunto. E foi assim que eu fiz. Escrevi a revista em menos de 1 mês, e quando tivemos uma reunião no Rio de Janeiro,
era já no mês de dezembro, o irmão Ronaldo disse, pastor Lenay, não tem jeito, então eu não posso obrigar o senhor a fazer esse livro. Eu disse, mas eu gostaria de fazer. Eu só quero que o senhor me dê tempo até o último dia do ano. Então eu passei Natal e Ano Novo escrevendo. Eu só saí no dia 24 de dezembro para estar com a família num jantar de Natal e voltei dia e noite sem parar. No dia 31, o irmão Ronaldo tinha o livro em mãos. Então isso é milagre de Deus. Isso não é ser bom, mas eu já passei por algumas experiências semelhantes. De um comentador que ficou doente, não pôde. Um pastor, ele não, pelo amor de Deus, isso pode salvar a nossa pátria, a situação. Aí o que eu saí? Saí de casa, estava morando em Brasília ainda. Falei com a minha esposa, disse, eu vou para o hotel, vou ficar enfurnado dentro do hotel, enclausurado lá dentro do hotel. Vou levar alguns poucos livros para pesquisa e o material. E escrevi a revista em 5 dias. Meu Deus, 5 dias. E foi outra revista que Deus, assim, teve uma repercussão enorme também. E isso é muito bom, né? Depende muito, então, de cada situação, né? De cada situação. Mas não é sempre, não. Claro. Eles dão um tempo hábil para se escrever, e os preletores escrevem da melhor forma possível. Nesses anos todos, alguns preletores nós já não estão mais entre nós, como o pastor Eurico Bergstein, como Antônio Gilberto e alguns outros mais, né? Então entraram novos, bons. Aqui em Santa Catarina nós temos um elemento muito bom, que é o nosso amigo aqui de Joinville, pastor, o diretor lá da escola ali da Assembleia de Deus de Joinville. Ele é muito bom, é um assembleano. Tentaram atrapalhar a vida dele, levantaram mentiras e calúnias sobre a vida dele, que não existiu nunca, né? Chamando de comunista, de humanista, e de não sei mais o que e tal. E a gente sabe que não é nada disso. Ele é apenas um homem altamente preparado, mas que sabe usar uma linguagem nossa, assembleiana, para apresentar. Eu digo isso, sabe por quê? Porque todas as revistas de escola dominical, antes delas serem impressas, elas passam pela minha mão. Eu faço a revisão de toda a parte dos livros que tem um teor teológico e das revistas de escola dominical. Ora, eu não encontrei absolutamente nada que pudesse desaboná-lo como autor, ou que pudesse comprometer a nossa teologia pentecostal. Eu louvo a Deus que isso já passou, mas é uma bênção. Que bênção. Pastor, o senhor falou muito de livro, material de apoio. O senhor gosta muito de ler ainda hoje? E o que mais que o senhor gosta de estudar hoje em dia? Teologia. Claro, eu leio obras seculares também. Mas leio mais obras seculares que venham contribuir de algum modo no campo das ciências e algumas coisas assim. Mas a minha prioridade é a teologia bíblica. Então eu tenho uma bibliotecazinha mais ou menos, né? Quantos livros o senhor tem, o senhor sabe? Eu estou perto, se já não ultrapassei, eu já ultrapassei porque eu deixei algumas coisas em Brasília. Mas eu tenho mais de 15 mil livros. 15 mil livros? Não cabe aqui dentro dessa sala. Eu tive que fazer várias estantes e tal. E devidamente organizada também. Não é um amontoado de livros em caixas, não. São livros que obedecem. Eu baixei um software de biblioteca e procurei melhorar e adaptar ao meu estilo, àquilo que eu preciso para pesquisar. Tem um menino que trabalha comigo, um jovem senhor que trabalha comigo, que só tem a missão de cuidar da biblioteca especialmente. Então, quando eu preciso de algum livro sobre um determinado assunto, eu quero um assunto sobre doutrina da salvação, por exemplo. Ele vai lá, ou na palavra salvação, ou no nome de autor, se eu der o nome do autor, o nome do título do livro. Ele vai no computador, vai lá e pega
os livros de acordo com o que eu preciso. A minha mesa, a mesa grande assim, pastor, é uma santa bagunça pentecostal. De livros. São livros, são apostilas, e eu não me envergonho disso ainda. Deixe como está a minha bagunça. A minha bagunça só eu entendo, eu sei onde está, o que eu vou encontrar e tal, porque eu sou um homem que eu pesquiso e estudo o tempo todo. Eu tenho um livro na mão. Eu não viajo sem ter pelo menos um livro na minha mão. Eu vim para cá e vim lendo um livro sobre autoridade espiritual de um amigo meu, um pastor que é um grande professor e mestre nos Estados Unidos, chamado Jefferson Neto, é um brasileiro. E um livro fantástico. É para ampliar os seus conceitos, porque a teologia, para mim, na minha visão, um teólogo, melhor dizendo, o que é um teólogo para mim? Não é aquele apenas que tem um título e que academicamente ele sabe descobrir onde o autor tal escreveu sobre isso ou aquilo. Para mim, um teólogo autêntico, ele pesquisa, ele cita fontes, mas ele tem ideia própria. Ele desenvolve conceitos próprios de teologia, sempre baseado esses conceitos nos fundamentos que ele tem da sua fé. Então, um teólogo, em primeiro lugar, ele tem que ter fundamento. Se ele for um teólogo desse assim, que Maria vai com as outras e que pega de tudo um pouco e não tem ideia própria, e nós temos alguns livros que são assim. Você pega, tem uma bibliografia enorme, pesquisou bem, cita bem, mas qual é o pensamento desse autor? Ninguém sabe. Então, eu pelo menos valorizo isto. Então, um autor que sabe pensar, para mim, é um autor que para meditar, é um cara que para chorar, é o cara que fica sem dormir, entende? Eu já me levantei da cama porque sonhei com um determinado assunto. Aí, de repente, me acordo e, para não perder o fio da meada, eu vou lá no meu escritório, anoto para não perder. Então, eu tenho caixas e caixas só de anotações pequenas que eu faço isso visitando, viajando, ouvindo. Eu gosto de ouvir bons preletores, eu gosto de aprender, porque nenhum teólogo é bom teólogo se ele não sabe aprender. Um teólogo não existe só para ensinar os outros. Um teólogo existe para aprender, porque a cada dia a gente aprende alguma coisa com alguém. Essa é a minha visão hoje. Eu não tenho mais razões para viver de ilusões, de vaidades, de presunções, de me achar o tal, o mais importante. Do que eu tenho é o suficiente, não. Eu tenho uma autocrítica em mim que me leva sempre a querer mais. A querer mais. Eu, quando vou aos Estados Unidos, eu descobri, eu não tenho domínio do inglês o suficiente. Eu faço uma pesquisa e tal, aquela coisa, mas não tenho domínio. Mas lá, as obras em espanhol são bastante grandes e encontra muita coisa ligada às línguas originais da Bíblia também. Entro naquelas livrarias que são depósitos de livros especiais, eu me perco lá. Só que eu não consigo trazer comigo, eles me mandam caixa de livros depois para mim. Porque eu nunca parei de comprar um bom livro, de estudar um pouquinho mais. E nesse meio tem uma porção de uma crítica construtiva, mas não sei se é tão construtiva assim. Água, café com leite, sabe? Sabe uma obra teológica que chama de teologia, mas não tem nada de teologia? Tem uma compilação da ideia de A, B, C, D. A pessoa não contribui com nada. Entende? Se eu vou falar de oração, eu vou encontrar 1000 obras diferentes ou mais sobre oração. Mas depois de você ler 1000 obras, o que é que você pensa de tudo isso? Como é que você construiria o seu pensamento sobre um determinado assunto teológico?
né? Eu louvo a Deus que quando eu estava escrevi uma revista sobre a carta aos Filipenses. E escrevi o livro. Deus me deu tanta graça. Eu aprendi tantas verdades da cristologia que eu não sei explicar para os irmãos a riqueza que eu encontrei nesse livro. E hoje eu me alegro porque esse livro está servindo de bênção, não só para os leitores da CPAD, mas esses dias eu fui surpreendido pelos diretores presidentes da Igreja Quadrangular, que adotaram esse meu livro para eles, foram à Casa Publicadora, pedindo para a Casa Publicadora só modificar a capa um pouquinho, respeitaram a autoria, o nome, aquela coisa, mas para os cursos teológicos deles. Qual o nome desse livro? Alguém vai querer saber aqui. Carta aos Filipenses. Carta aos Filipenses. Carta aos Filipenses. Então, eu trabalhei bastante nesse livro. Ele é gostoso, porque é a cristologia pura, né? Cristologia pura. Que bênção. Pastor Lenay, nós já estamos indo para a parte final da nossa conversa. O tempo passou muito rápido e é bom ouvi-lo, as suas experiências. O senhor acredita que a igreja hoje está passando por um avivamento na área do ensino? Está despertando para isso? Eu creio que sim. Eu tiro pela minha própria experiência. Eu percebi que nas igrejas, especialmente no meio pentecostal, há um grande interesse hoje das igrejas, não tanto mais com as festanças de igrejas, os grandes cultos de avivamento, mas com escolas bíblicas especialmente. Principalmente escola bíblica de obreiro, a escola bíblica dominical. Eu recebo mais ou menos, eu diria que 70%, 80% dos convites que eu recebo são para escolas bíblicas assim. Então eu vejo nisso o interesse. Os pastores querem melhorar. Igrejas pequenas estão preocupadas com isso. Eu fui numa determinada igreja que fui por uma consideração ao pastor. A igreja não é tão grande, mas um homem de Deus. E qual é a preocupação dele? A preocupação era ensinar a igreja. Fazer a igreja aprender Bíblia. Então eu acho que é um despertamento. Esse despertamento é muito bom, desde que aqueles que ensinam tenham um compromisso de fato com os nossos fundamentos pentecostais. Não é com coisas temporais. Coisas temporais, que eu prefiro não abrir o leque sobre isso aí, mas a gente só se preocupa com coisas temporais. Coisas que se acabam com um tempo, que já que se acabaram há muito tempo. Mas os fundamentos permanecem. Eles permanecem. Diz respeito, o cara quer ensinar quanta riqueza ele vai encontrar na cristologia para fortalecer a sua fé sobre a pessoa de Jesus. Escatologia bíblica. Eu vi alguém dizer, não, chega de estar falando só do livro de Daniel, do livro de Apocalipse. Não, já passou esse tempo, nós temos que tratar de outros assuntos. Eu penso que não. Todos e quaisquer assuntos que implicam doutrina e implicam o conteúdo daquilo que nós queremos, precisam ser ensinados. Então, o crente precisa conhecer um pouquinho de algumas coisas da sua escatologia. Na escatologia, nós seguimos uma escola de interpretação. Existem 4, 5 diferentes, opiniões diferentes que nós respeitamos, mas nós temos a nossa. Então é bom que quem prega saiba o que está pregando. Quem prega, quem ensina, precisa saber. Por exemplo, tem muita gente pregando aí que a igreja vai entrar na grande tribulação. Tem gente que está usando os meios de comunicação, os meios para falar de que o anticristo já está chegando aí e tal. Sim, eu não desacredito disso. Mas o anticristo não vai mostrar a sua cara enquanto a igreja estiver na terra. Não vai. A igreja não vai entrar na grande tribulação. A grande tribulação não é para a igreja, é para Israel. A profecia é para Israel. Entende?
para Israel. Então, esses que pregam assim estão pregando contra aquilo que nós sempre ensinamos e aprendemos ao longo do tempo. Eu prego assim porque eu creio assim. Eu acho que não valeria a pena. Para que o arrebatamento da igreja? Porque o Senhor é obrigado a arrebatar a igreja. Arrebatar a igreja é como fazer um furto da terra. Por que ele faz isso? Para tirar ela exatamente do sufoco que vem logo à frente, adiante com a grande tribulação. E aí sim, aparece o anticristo, falso profeta, etc, 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 etc. Então, coisas da escatologia como estas, doutrinas da salvação. Doutrina da salvação. Eu já fui em igrejas nossas com sérios problemas relacionados com a doutrina da salvação, de não saber interpretar a soberania de Deus, onde entra nisso. Predestinação. Que predestinação é essa? Que eleição é esta? Como entender isto? O que é que nós acreditamos? Respeitamos um pensamento. Tem muita gente que fala mal do calvinismo. Só fala mal. Nós temos uma ideia diferente do calvinismo, mas é um ponto de vista do calvinismo. Mas a ideia, o ponto de vista nosso pentecostal, eu diria que não é nem tão pouco armenianista, como muita gente imagina. É e não é. Porque nós temos pelo menos ainda uns 10% de calvinismo aí, ou mais, na nossa teologia, muito boa, esses muitos 10% muito bons, um pouco de arminianismo, até muito mais de wesleyano do que de fato isso aí. Então, em síntese, o que eu quero dizer? Eu participei de um simpósio sobre o movimento pentecostal. E eu fiz questão de falar sobre a construção da teologia pentecostal. Como é que nós construímos a nossa teologia? Entende? A Assembleia de Deus é um verdadeiro milagre com a teologia que ela tem. Porque ela só veio configurar uma demonstração de uma força teológica muitos anos depois. Mas nós já tínhamos isso na essência do nosso pensamento. Desde que quando começou o movimento da ação livre do Espírito Santo, nós já tínhamos. Até porque Daniel Berg e Gunnar Wingre vieram da igreja batista. A linha batista é mais ou menos a linha teológica que nós adotamos também. A diferença é que eles não creem na atualidade dos dons e do batismo com o Espírito Santo. E nós cremos e ensinamos na atualidade dos dons. Essa é a diferença de opiniões que nós temos. E a nossa teologia foi se formando. Até chegar a esse ponto, de poucos anos atrás, eu fiz parte da equipe de escrevermos a declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil. Eu fiz parte direta. Eu tenho 2 ou 3 temas daquela ali que foram feitos por mim, pastor Ezequias Soares, que foi o responsável em reunir. São 10 autores escrevendo a essência daquilo que nós pensamos, que já estava aí no nosso meio. Não houve novidade nenhuma. Sempre acreditamos na Trindade, sempre acreditamos na dupla natureza de Cristo. Sempre tivemos opiniões formadas acerca da redenção, né, e outras coisas mais. Então, nós construímos nossa teologia. Até nossa teologia que afeta nossa vida social, nossa vida pessoal e psicológica, a nossa vida espiritual, nossa relação com Deus. Enfim, todos esses aspectos estão aí. Nós não temos que inventar nada. É verdade. Pastor, para nós fecharmos a conversa, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua disciplina nesse curso. O senhor ministrou aqui ética e moral cristã. O que é isso, pastor Lenay? Em primeiro lugar, é bom que se diga, este trabalho
Foi um trabalho muito bem composto, muito bem trabalhado por um pastor que é um dos professores da faculdade cristã da Assembleia de Deus de Curitiba, o pastor Sandro. Ele é muito bom escritor, muito bom professor. Na época eu fui convidado para dar essa matéria em seu lugar aqui, né, trazendo. Naturalmente eu tenho uma linha de pensamento diferente, a forma de linguagem diferente. Mas a linguagem dele é excelente. Acho que todos os alunos que puderam acompanhar e ver as aulas, ouvir as aulas sobre essa matéria, sem dúvida só irão fortalecer ainda mais as suas opiniões, os seus pensamentos, os seus conceitos de ética cristã para o dia a dia, na vida da igreja, na vida da pessoal e outras coisas mais. O que trata especialmente esse tema hoje dentro da teologia, a ética e a moral? Quais são os principais pontos? É essencialmente comportamento humano. Essencialmente comportamento humano. Com vários direcionamentos, várias afetações, vamos dizer assim, que atingem o ministério cristão. Qual o meu comportamento em relação ao púlpito, em relação à igreja, em relação às pessoas, a ética individual, né, do pastor para com sua própria família, do obreiro, do crente de modo geral. Porque a ética cristã não é essa matéria, não é uma matéria só para pastores. É uma matéria para todo crente que ama o Senhor Jesus Cristo e que quer ter um comportamento condicente com a palavra de Deus, com aquilo que a Bíblia ensina. E eu acho que ela só irá contribuir, e já deve estar acontecendo isso, com aqueles alunos que estudarem essa matéria de um modo especial. Muito bem, daqui a pouquinho eu vou apresentar aqui todas as disciplinas, nós vamos falar aqui em detalhes sobre o curso, o conteúdo, eu vou trazer aqui mais informações para você dentro de alguns instantes. E agora, fechando a nossa conversa aqui, eu sou muito feliz em ter o senhor mais uma vez aqui na academia. Desde 2016, né, se eu não me engano, o senhor já esteve conosco, sempre contribuindo. E quero dizer que é uma honra, pastor Lenay, muito grande para todos nós, receber o senhor aqui mais uma vez, ter aqui uma pessoa tão usada por Deus, com uma bagagem tão grande. Eu fico imaginando a quantidade de anos da sua vida que o senhor dedicou ao estudo, e ter esse privilégio para nós realmente é muito especial, poder ouvi-lo, e o senhor está aqui de coração aberto, compartilhando, ensinando, e eu quero agradecê-lo por isso e dizer que é uma honra muito grande para nós. Muito obrigado por essa oportunidade de estar com vocês. Estou aqui porque eu creio nessa obra que vocês empreenderam e transformaram num projeto vitorioso para a glória do Senhor, para o crescimento da igreja. Minha preocupação, essencialmente, é isso aí. Em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte: eu sou um idealista. E como ideal na minha vida, pregar, ensinar, é a coisa que mais me absorve, que mais me alegra, que me dá prazer. É por isso que eu estou aqui. Eu não faço por outra razão, não faço por dinheiro, não faço por vaidade, por qualquer outro tipo de presunção, faço pelo prazer. Então, parabéns pelo trabalho desse curso bacharel em teologia e com todas a nova fase que vai entrar aí, que vocês já estão preparando, e aqueles que já estão estudando. Eu vi no Brasil inteiro pessoas que são alunos aqui da academia, que fazem questão de dizer: o senhor também está lá, né, pastor? Pois é, e tal. Eu, então, fiquei satisfeito, porque eles não apenas me identificaram como um dos participantes, dos professores que escreveram o material, mas porque eles estão estudando teologia. Estão felizes porque estão estudando teologia bíblica. O senhor pode deixar uma mensagem para os nossos alunos, fazer suas considerações finais e, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco hoje, pastor Lenay. Obrigado. Uma palavra apenas para todos aqueles que estão estudando
e que almejam, de fato, aprender para servirem melhor. O grande segredo do sucesso no ministério cristão é um só: servir. O próprio Jesus serviu de exemplo para nós, dizendo que ele não veio para ser servido, mas para servir. Servir. Quem prega, quem ensina, não pode perder o senso de servo. Então, aprenda e faça o seu melhor. Aprimore as qualidades do seu ministério, na palavra, na pregação, no ensino. Não se descuide nunca. Só vou lhe dizer o seguinte: eu prego há muitos anos, mas eu tenho mais de 10.000 esboços de pregação, que eu fui fazendo ao longo da minha vida e continuo fazendo, porque eu não prego sem um esboço. Seja para 5 pessoas, seja para 5.000 pessoas ou 50.000 pessoas. Porque o esboço é uma forma da minha homilética para me manter fiel àquilo que eu vou falar, para não me perder com outros assuntos, quando eu posso ser fiel a uma matéria, a um tema que estou pregando. Então, para que isso aconteça, é necessário que haja dedicação total. Aprenda a servir ao Senhor com dedicação.